Cumprimentando a mesa diretora, eu cumprimento também os demais colegas vereadores e todas as senhoras e senhores que nos assistem. Eu quero falar na tarde de hoje, porque algumas pessoas continuam me cobrando e dizendo: vereador, a gente não consegue compreender, e é lógico que a maioria dessas pessoas entende que nós estamos aqui sujeitos a um decreto do governo do Estado em relação à gestão da pandemia, especialmente no que diz respeito ao fechamento ou à limitação da abertura do comércio, por exemplo, e principalmente de alguns meios de subsistências, né, das pessoas que trabalham na área de eventos, por exemplo. Eu já falei aqui que não tem como compreender, e eu quero deixar claro a minha opinião, muito bem clara a minha opinião a respeito desse assunto, como tenho feito desde o início. Não dá para entender o porquê uma academia não possa funcionar após as 22 horas, sendo que, na maioria dos casos, as pessoas que frequentam as academias, elas escolhem as academias que ficam perto de suas residências. Então, comumente elas vão a pé, ou vão de bicicleta, vão de carro próprio, e não vão, né, com transporte público coletivo, especialmente após as 22 horas. Eu disse aqui que uma pessoa, inclusive, entrou em contato comigo e disse que a recomendação, é uma recomendação da psicóloga que trata essa pessoa, que ela precisa fazer esse exercício físico na academia, mas a jornada de trabalho dessa pessoa não permite que ela que frequente a academia antes das 22 horas, portanto, está deixando de fazer, inclusive, esse tratamento sugerido, esse exercício, frequentar a academia, como, inclusive, uma indicação da psicóloga. Além disso, também eu tenho manifestado aqui, várias vezes, a minha opinião, que nós não podemos, de forma alguma, concordar com o cerceamento dos direitos, das garantias, da liberdade que é garantida pela nossa Constituição. Temos visto, ao longo da gestão dessa pandemia, em vários locais do nosso país. Eu fico feliz que aqui em Blumenau, eu pelo menos não tenho conhecimento de ter havido alguma arbitrariedade, algum ato de violência praticado pela Polícia Militar, que sempre tenho elogiado várias vezes aqui dessa tribuna, mas nós temos visto, sim, em algumas outras cidades, em alguns outros estados principalmente, muita violência, perseguições à população, perseguição ao povo trabalhador. Nós temos visto e recebido, inclusive, vários vídeos de pessoas que são cerceadas do seu direito de ir e vir, de frequentar uma praia, de frequentar um espaço público como uma praça. E isso sob o pretexto de que as pessoas, de que o Estado está preocupado com a saúde do cidadão brasileiro, quando, na verdade, o que nós temos visto é um grande equívoco na gestão dessa pandemia. Então, eu estou aqui hoje para dizer para aquelas pessoas que estão me questionando que eu sempre deixei muito clara a minha opinião aqui dessa tribuna, que o povo ele tem que ter o seu direito, que é garantido pela Constituição, ele tem que ser defendido pelo presidente da República, pelo governador do Estado, pelo prefeito de cada cidade, e também pelos vereadores, pelo poder público de um modo geral, que tem que dar garantia para que as pessoas tenham o direito de ter o pão de cada dia através do suor do seu rosto. Eu repito o que eu disse aqui nesses dias, que visitei uma pessoa que tem um comércio aqui perto do Parque Ramiro Ridiger, e está prestes a ter o negócio falido, porque o negócio dessa pessoa subsiste por causa das pessoas que frequentam o Parque Ramiro Ridiger. Então, é muito triste lidar com essa situação que nós temos visto hoje em dia no nosso país. Agora, é óbvio, esse é um assunto complicado, um assunto difícil de falar, e muita gente prefere ficar alheia a isso, não quer manifestar a sua opinião, com medo, inclusive, de cometer alguns equívocos, porque não há comprovação científica para isso ou para aquilo. Mas, gente, nós não podemos, eu repito, sob um pretexto de estar preocupado com a saúde de alguém, subtrair um direito que é, inclusive, garantido
pela Constituição. Então eu já disse e repito aqui dessa tribuna, eu sou favorável que o cidadão não seja cerceado pelo Estado, que a polícia esteja assim à disposição para lidar com o bandido, com o ladrão, com o cidadão de bem. A polícia deve garantir a segurança dessa pessoa. Nós estamos vivendo um momento no nosso país onde a polícia tem dificuldade, eu repito, não estou falando da nossa polícia aqui porque não tenho visto nenhum caso acontecer aqui na nossa cidade a respeito disso, mas em muitos lugares os bandidos são tratados como pessoas de bem e as pessoas de bem são tratadas como bandidas. É isso que nós temos visto. Infelizmente, nós temos sim, mesmo que seja numa Câmara de Vereadores, nós temos que manifestar o cidadão de bem, o estudante, o trabalhador, o político, que não concorda com isso, com essas arbitrariedades, tem sim que se manifestar. Como muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Aquele policial que foi morto lá na Bahia pelos seus colegas, esse caso poderia ter sido e deveria ter sido evitado. Jamais a gente vê aquilo ali e se emociona, como é que pode os colegas tirarem a vida daquele policial, poderiam ter tratado aquela situação de outra forma, mas preferiram alvejar aquele policial que apenas não queria cumprir o decreto de um governador arbitrário. Sendo que quando eles vão fazer esse mesmo tratamento com um traficante, inclusive armado, altamente armado, aí a mídia, a imprensa, infelizmente vai lá e até acusa o policial de violência. E o que nós temos visto hoje, nós precisamos mudar, vereador Almir Vieira, precisamos bater de frente, e é isso que eu quis fazer e que eu pretendo fazer enquanto estiver perdurando esses decretos. E aqui finalizo, presidente, mandando um recado para a nossa governadora, dizendo que a população do estado de Santa Catarina espera dela atitudes diferentes da que foram colocadas pelo ex-governador Carlos Moisés, e que, de fato, o povo trabalhador do nosso estado seja valorizado. Muito obrigado.